Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Tá, sua revista eletrônica que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11 da manhã no TH mais SBT. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro e preparamos um programa bem especial para você que está em casa. Vai ter receita, vai ter dica para cuidar de plantas e muita leveza, não é mesmo, meninas? Bom dia, Lívia! Bom dia, Paty. Bom dia, Anne. Bom dia para você aí de casa. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar de plantas, o assunto que a gente tanto gosta. Você tem plantinhas aí na sua casa? Sabe como cuidar de cada uma direitinho? Recebemos a Giovana Sartori, arquiteta paisagista, que vai dar muitas dicas e informações importantes para termos plantas em casa com segurança, além de beleza, aconchego e bem-estar que elas proporcionam. E por aí, Ana? Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia, Paty. Muito bom dia para você aí de casa. Quentamos por aqui, viu? Uma manhã leve, cheinha de informações e muita alegria. Eu tô com a minha plantinha aqui no estúdio, viu, Lívia? Porque eu quero aí saber as informações, dicas de como deixar uma plantinha que nós ganhamos, aquela orquídea linda que já vem toda decorada, e aí depois a gente leva ela para casa, ela perde lá as flores, perde todo o enfeite dela. O que a gente faz com essa plantinha depois? A minha tá por aqui e eu já vou querer saber quais são essas dicas, viu? Então, uma quinta-feira de manhã com muita informação. Bom, a gente já sabe que vai passar vontade por aqui, né, dona Patrícia Andrique? Com certeza, isso porque por aqui tem Bateu a Fome Açaí Atacadista com mais uma receitinha pensada especialmente na lancheira das crianças e nas mães que tem que usar aí de muita criatividade para variar o lanchinho. São muffins de queijo com bacon, bem fofinhos, amanteigados ali e práticos para todo mundo fazer e ter também no congelador, porque eles funcionam super bem congelados e depois descongelados. Mas tudo isso vocês já sabem, é logo depois do intervalo, então não saia daí porque a gente volta já. 11 horas e 4 minutinhos, estamos de volta com o Tá dessa quinta-feira e a gente volta falando do Colégio Nossa Senhora Aparecida, onde educar é acompanhar o aluno em todas as fases da vida escolar. A educação começa muito antes das primeiras letras. Começa lá no maternal, no acolhimento, no cuidado e nas pequenas descobertas do dia a dia. Na educação infantil, o aprender acontece por meio das vivências e das brincadeiras. No ensino fundamental, o conhecimento se fortalece junto aos valores. E no ensino médio, os alunos são preparados para fazer escolhas e construir caminhos. Com a volta às aulas, escolher um colégio completo e o ensino de qualidade faz toda a diferença. As matrículas estão abertas, então agende uma visita e conheça o Colégio Nossa Senhora Aparecida, onde resultado é ser sagrado. E agora a gente traz dicas de como deixar a sua casa muito mais harmônica, muito mais feliz, muito mais viva. Porque quando nós falamos de plantas nos ambientes, a gente traz essa sensação de bem-estar, de vida. Olha lá! E é por isso que a gente já abre essa tela com esses verdinhos todos aí que eu particularmente adoro. Tá lindo aí esse estúdio, viu? Adorei. E já tô com a minha plantinha aqui porque eu quero dicas, viu? Giovana, Lívia, eu tô querendo dicas de como deixar a minha plantinha que tá feinha, tá caidinha, muito mais feliz. É isso mesmo, Ana. E a dica desse programa de hoje é para quem está nos assistindo saber como cuidar melhor das plantinhas. Tanto na hora de regar, se é muita água, se é pouca água. Então eu tô aqui, com a Giovana Sartori, arquiteta paisagista. Que alegria ter você no nosso programa. Seja muito bem-vinda aqui para falar desse assunto que todo mundo ama, plantas. Obrigada, Lívia, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, por falar desse assunto que eu sou apaixonada, que é a natureza, o verde. E é um prazer estar aqui com você. Espero que eu possa contribuir aí. E vai sim. Vamos começar. Para quem está nos assistindo e não tem nenhuma planta em casa e quer comprar uma plantinha, tem alguma que seja coringa? Ah, com certeza. Tem várias plantas que são coringas, mas eu acho que primeiro de tudo, você tem que ver na sua casa, assim, o lugar que você vai colocar essa planta, né, para poder escolher se tem bastante iluminação, se tem alguma ventilação, o tamanho desse lugar, se é um lugar que vai comportar uma planta de um volume mais alto ou uma planta menor. Eu acho que começa por aí.
E aí você tem um leque de plantas que você pode escolher. Uma que eu acho super coringa, por exemplo, é uma jiboia, né? Mas aí você tem que ter um lugar muito legal quando coloca em estante, que aí ela cresce, fica Porque ela vai pendendo, caindo, fica né? caindo. Se é um lugar que né, uma planta que eu amo, é o pacová, que ele é super coringa também, e ele fica enorme, então é um lugar que você precisa de um pouco mais de espaço. Esse tá pequeno, mas ele fica bem grande. Legal. E Então, sempre em vasos. Sempre em vasos. Ou a gente consegue também alguma dessas na terra? Ah, não. Sim, se você tem dentro de casa, tipo um jardim de inverno, um jardim embaixo da escada que é na terra, você pode utilizar as mesmas plantas, não precisa necessariamente ser em vasos. Como que chama essa aqui? Essa aqui é a bromélia. Olha que linda. É uma bromélia linda, dá um toque de cor assim pra dentro de casa. E eu trouxe também o cingônio, que é uma planta muito rústica, muito resistente. Essa é a aspidistra. Olha Ela não é tão comum, não é todo mundo que conhece, mas pra mim é uma das plantas que mais resistem em ambientes, principalmente com pouca luminosidade. A gente precisa pelo menos sempre de um mínimo de luz. É isso que eu queria entrar nesse assunto agora, em relação à luz. Como que funciona isso para determinadas plantas dentro de casa? Então, é muito importante ter um mínimo de iluminação natural. Não adianta ser um lugar claro, mas não ter essa incidência da iluminação natural. E muita gente acha que isso também é o suficiente. Não é, porque tem a questão da ventilação também. A planta ama ali, se tiver uma janela, uma porta por perto, deixar aberto algumas horas do dia, pelo menos, para correr essa ventilação, porque senão a planta fica muito abafada dentro de casa, sabe? Ô, Isso é Giovana, muito minha legal. avó dizia, quando ela ganhava uma planta, ela colocava em determinado ambiente. Eu não sei se isso é verdade. E aí aquela planta, ela usava a expressão, não vingava. Aham. E aí ela falava assim, ela não gostou desse canto. Aham. E aí ela mudava de lugar a planta. Isso existe mesmo? Existe justamente por esse motivo que eu tô falando. De repente, nesse outro lugar que ela levou, tinha um pouco mais de luz, um pouco mais de uma ventilação. Então, isso tudo influencia, sabe? Então, por isso que em determinados lugares, tem lugar que você tá perto de uma... por exemplo, tem uma janela por perto, mas vive a cortina fechada e aquele lugar é pouco utilizado, então tá sempre a luz apagada. Então, é um lugar que tem uma janela perto, mas tá sempre muito escuro. Sim. Então, se você tira dali e leva aquela planta para uma varanda, por exemplo, nossa, ela vai ficar muito mais feliz, né? Com certeza. Evidentemente. Ele tá mostrando aqui as nossas plantinhas, mas eu vou aproveitar e vou pedir para que abram aí a nossa tela para Araçatuba com a Ana, que tá com a plantinha dela e quer nossas dicas também. Olha aqui, tadinha dessa planta. Ela já foi tão bonita, ela já chegou tão bonita. Eu ganhei de uma pessoa super especial. E ela tava linda, da minha filha, tá, gente? Eu ganhei da minha filha essa flor. ela olhou, ela falou, mamãe, quero dar essa flor pra você. Ela era roxa, tava aqui toda enfeitada. E aí, foi pra casa, as flores foram caindo. Eu tirei, né, a embalagem e aí ela está assim. Esse é o sentido que fica uma flor toda vez que a gente ganha. É isso, Giovana? É como ela fica. Queria dicas pra ela agora. O que eu faço com ela na minha casa agora? Então, Ana, as orquídeas, é muito comum esse questionamento, né? Porque muita gente ganha orquídea, aí ela tá lá linda, maravilhosa, toda florida, de repente as flores caem. E aí, o que eu vou fazer com essa planta? Então, primeiro de tudo, muita gente acha que já tem que imediatamente mudar de vaso, trocar de vaso, colocar num vaso maior. Não tem necessidade a princípio, sabe? Tão rápido assim. As orquídeas, elas não precisam de espaço de sobra. Elas gostam de vasos mais justos. Você só precisa pensar em mudar de vaso se essas raízes estão muito apertadas e saindo muito pelos furinhos dos vasos. Mas acho que não é o caso, né? Então... E quando precisar ver a troca do vaso, tem que cortar ali algumas raízes que tiverem mais moles, mais marrons. E, se necessário, fazer a poda também das hastes, né? Para estimular uma nova brotação, uma nova floração. Essa haste aí que você tá colocando a mão, você pode pensar em podar. Se ela tiver toda verdinha, ela tá toda verdinha ou ela já tá marronzinha? Já tá marrom. Uma tá marronzinha, eu acho. Porque se ela tiver ainda toda verdinha, ou seja, logo após a perda das flores, se ela ainda tiver toda verdinha, você escolhe ali o segundo ou o terceiro nó de baixo para cima e você pode fazer uma poda ali 1 centímetro acima desse nó e esperar a floração, manter a rega correta e tal. Mas se ela tiver marronzinha como a sua, você tem que podar isso mais para baixo, fazer Aqui. uma poda mais radical nessa haste, sem dó. Pode cortar ela Tirar mais a mão embaixo aqui, né? e esperar isso.
As folhas não tem necessidade de cortar nenhuma, que as folhas estão todas saudáveis, né? Elas não tem nenhuma que tá mole, marrom. No caso, se tivesse a folha da Ana ali, da planta da Ana mole ou sei lá, sem vida ali, como é o jeito certo desse corte? O corte é bem assim, no início de onde nasce a folha, sabe? Cortar ela toda mesmo. Não é assim, tirar a parte que tá feia, por exemplo? Não. É cortar a folha toda. Retirar a folha toda. Muitas vezes, quando ela já tá mais molinha, assim, ela até já... Você puxa, ela já sai, sabe? Então, e a rega das orquídeas, as orquídeas são epífitas, então elas captam a umidade e os nutrientes do ar. Então, a gente não precisa... Muita gente acha que... não, então é só um pouquinho de água. O correto é você levar essa orquídea para baixo de uma torneira, deixar uma água assim correndo nela como se fosse a chuva, sabe? E aí o segredo é deixar essa água ser drenada completamente, sabe? Sem acúmulo nenhum de água, senão as raízes começam a apodrecer. Mas não é assim, só uma borrifadinha de água. Ou muita gente fala, põe um gelinho. Eu ia perguntar do gelo, porque tem muita gente que fala do gelo. Então, o correto é você imitar a natureza mesmo. Lavar essa planta, lavar o substrato e deixar essa água embora, sabe? Isso é o mais indicado. Não que ela vai morrer, mas você vai ter uma planta muito mais bonita. Giovana, então aqui forma. eu posso fazer com uma tesoura comum, por exemplo. Eu posso tirar aqui... Pode ser uma tesoura comum, mas é recomendada uma tesoura de poda, né? Mas uma tesoura comum que tiver ali bem afiada, esterilizadinha, você pode usar tranquilamente, sem problemas. Tá bem. E aí você tem que deixar num local com luminosidade, porém não o sol direto, né, nessa planta. Elas gostam de um ventinho também, mas nada de exagero. E assim, não esquecer disso, né? De regar, de fazer uma adubação, de ver se o substrato ali, a orquídea, né? Eu acho que todo mundo sabe que não gosta de bastante terra vegetal. Na verdade, a terra vegetal não é recomendado. O recomendado é o substrato mesmo, que é ali uma casquinha de pinos, um carvão vegetal, uma fibra de coco. E para não ter esse acúmulo de água. E ver se isso tudo está em dia. Aí no seu caso parece que tá tudo... Mas então, elas estão bem verdinhas, né, ó. Não, isso tá ótimo, tá tudo certo. Quando as raízes estiverem moles ou marrons ou meio ocas, aí você tem que podar. Tá. Mas as raízes que estiverem verdes ou até meio prateadas, que a gente fala, tá tudo certo. Tá. E se elas estiverem saindo pelos furinhos do vaso... Aqui embaixo seria. A gente tem... Sim. Não é todo caso que elas estão assim apertadas. A sensação que dá é essa. Elas não estão fugindo, elas estão às vezes trabalhando, porque eu não falei que elas captam do ar a umidade, os nutrientes. Então não tem problema se ela estiver saindo ali um pouquinho, tá tudo normal. As minhas em casa, eu amo orquídea, eu compro com frequência. E as minhas têm o hábito de sair aí por esses buraquinhos desse potinho. No caso, qual é o momento ideal para tirar ela do pote e colocar num coqueiro? Porque eu gosto, sabe quando você tem coqueiro e tem orquídea? Eu adoro. Como que a gente sabe? Ela tem que estar para morrer? Na verdade, não tem momento ideal. É mais de você realmente querer colocar ali no tronco e fazer da forma correta. Como eu falei, quando você tirar, você vai precisar fazer a poda nessas raízes que não tiverem muito legais, ver se as folhas estão em dia, você não tem que fazer a poda de nenhuma folha. Ver a questão da poda do nó ali, como eu falei, e fazer e colocar ela no tronco também da forma correta, né? Você pode tentar colocar com aquelas redinhas, porque aí você coloca um pouquinho de substrato ali junto. Não coloca ela direto também no tronco, só amarrando as raízes ali. Então tem a forma correta de colocar, mas não tem o momento ideal. O momento ideal é você que vai escolher. Que legal. E plantas para quem tem rotina corrida. Viaja muito, a pessoa não fica em casa, mas quando ela chega, ela quer ter o bem-estar que as plantas proporcionam, mas não tem tempo de ficar ali correndo. Sim. Quais são? As plantas mais resistentes, mais rústicas, assim, que exigem menos manutenção, menos rega para ambientes internos, eu diria que são as plantas que têm as folhinhas mais grossas e os caules também mais espessos. Essas plantas, elas acumulam mais água na própria estrutura dela. Então, isso faz com que ela aguente mais tempo ali sem rega, né? Ela armazena água na estrutura, então ela tá protegida ali por um bom tempo sem rega. Um bom tempo sim, não vamos exagerar também. Mas o pacová, por exemplo, né? Que eu trouxe um aqui. Tá vendo esse caule dele? Eu não sei se dá pra ver ele.
Isso aqui, ó, se a gente apertar, é pura água. Deixa eu colocar aqui na câmera 3, que daí ele vai dar um... Aqui. Aí, ó, vamos ver. Opa, peraí. Isso, pode explicar. Ó, tá vendo? Isso aqui é pura água, ó. A folha dele também é uma folha bem grossinha, então ele armazena muita água. Essa planta é uma planta que a gente tem situações que você precisa molhar uma vez por semana, só um pouquinho e já tá ótimo. Então é uma planta que eu indico bastante. A zamioculca também é uma planta que tem essas folhas mais espessas. E em relação, falando desse assunto, a rega, qual é o maior erro comum que as pessoas têm? Olha, por incrível que pareça, é o excesso de água. Porque o excesso de água para as plantas, no geral, é pior do que a falta de água. O excesso de água, ele provoca o apodrecimento das raízes, né? E é melhor até que a planta sinta um pouquinho de sede do que esteja ali com um montão de água. Às vezes, dentro de casa, a pessoa vê que a planta tá ali sofrendo um pouquinho, tipo, dá uma amareladinha a folha. E aí, ela tá querendo água, ela tá amarelando, aí joga mais água. Aí depois, acho que ela ainda não tá muito feliz. Joga mais água. Nisso você tá assim, afogando a planta. Então, a rega tem que realmente... a gente não pode exagerar. Eu sempre falo, tem uma regrinha, porque a gente não tem uma receita de bolo para rega de plantas. Mas uma coisa que eu falo que é infalível é você fazer assim. Você molha a planta num dia, aí você... No dia seguinte, 24 horas depois, você enfia o dedo na terra e vê se ainda tá molhada a terra, ainda tá úmida. Se ainda estiver, você vai pular mais um dia. Depois, você vai lá e enfia o dedo na terra no mesmo horário. Aí, ainda tá úmida, pula mais um dia. Com isso, aí você vai molhar só quando a terra estiver seca. Que interessante. E aí, nisso, você criou uma regra. Então, você vai entender que aquela planta, naquele local, você vai ter que molhar ali, sei lá, a cada 3 dias. Entende? Então, essa é uma regra que... ela nunca falha, assim, é bem interessante, bem facinho de descobrir. Gi, tem muitas dicas ainda pra gente dar pro pessoal de casa que tá nos assistindo, mas você continua aqui com a gente. Agora a gente vai abrir a nossa tela, vamos falar novamente com a Ana, porque depois a gente fala mais sobre esse assunto tão gostoso que são essas plantinhas. Ó, já preparei uma tesoura aqui pra gente fazer a poda corretinha aqui daqui a pouco, tá bom? Então tô super ansiosa aqui pra reviver a minha orquídea linda, viu? Ó, e olha só que novidade incrível. A Droga Max, que já é tradição há 50 anos em Araçatuba, chegou com tudo em São José do Rio Preto. E nós não estamos falando de qualquer farmácia não, viu? É a maior farmácia da América Latina. Lá tem de tudo. Medicamentos mais baratos da cidade, linha fitness, suplementos, pet shop completo, perfumaria, dermocosméticos e ainda tem ferramentas. Vocês acreditam? É muita coisa mesmo. Então vá até a Droga Max em São José do Rio Preto, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 3460, próximo ali ao Iguatemi. Aqui em Araçatuba você encontra a Droga Max em 4 unidades, todas esperando por você, hein? Se liga nesse vídeo da Droga Max e se prepara para emocionar. Eu sempre soube como cuidar. E onde encontrar confiança. Hoje eu cuido dela e a confiança continua a mesma. Porque tem coisas que nunca mudam. Droga Max, há mais de 50 anos com você. Droga Max, há mais de 50 anos com você. Confiança que atravessa gerações. Olha, e agora a gente vai para aquele momento do nosso programa, aquele ponto do programa em que todo mundo fica ali com Patrícia Andrique, celebrando o comer bem, o fazer carinho no estômago com comida. E hoje, com uma dica para lá de especial para nós, mamães. Dona Patrícia Andrique, mais uma dica de lancheira para as mamães terem muita criatividade aí nesse ano letivo, hein? Exatamente. Aqui no Bateu a Fome Açaí Atacadista, eu sempre penso com muito carinho na escolha das receitas, né? A gente tem, assim, um apego, né, a essa coisa de ser uma mãe maravilhosa. Nem sempre a gente consegue, estamos sempre em teste. Mulher tá sempre sendo testada o tempo inteiro, mas é sempre bom também colaborar aí com alguma coisa que deu certo e que pode ser replicada por outras mães. Então, hoje temos mais uma receita pensada justamente nas mães e também na lancheira das crianças. Bora para mais um Bateu a Fome Açaí Atacadista.
a fome. Oferecimento Açaí, folia no trio da economia. Você, o açaí e o preço baixo. E olha, chegou a hora de brincar nos bloquinhos, na avenida, viajar ou curtir momentos especiais com a família e os amigos. E tá rolando, prestem atenção, o Açaí Folia no trio da economia. Você, o açaí e o preço baixo. Olha só. Primeira oferta é fraldinha bovina resfriada Friboi, a peça, o quilo, R$ 34,90, mas atenção, somente no aplicativo Meu Açaí. Próxima oferta, arroz branco tipo 1 saboroso, pacote de 5 quilos por R$ 13,99 cada. E para completar, papel higiênico folha dupla neve, pacote leve 12, unidades de 30 metros, pague 11 por R$ 16,90 cada. E no Açaí tem muita facilidade de pagamento também. Pague suas compras no Pix, cartões de débito, crédito, vale alimentação ou parcele sem juros no cartão Passaí. É só consultar as condições na loja. Então, você já sabe, leve variedade e qualidade gastando pouco. Leve o Açaí com você, aproveite! Vamos lá, gente? Quem acompanha o programa na semana passada viu que eu ensinei a fazer muffins, aqueles bolinhos sem cobertura. Eles são diferentes aí dos cupcakes, que geralmente tem cobertura, pelo menos a cobertura, mas às vezes também tem recheio. O muffin é um bolinho comum, sem nada disso. Na semana passada eu ensinei a fazer um de limão com morango, que fica super saboroso. E para hoje eu separei uma receita de muffin salgado. Olha que interessante. Então, roda os ingredientes aí pra gente. Esse é um muffin de queijo e bacon, tá? Começando com 8 fatias grossas de bacon, mas também pode ser ali umas 150 gramas, se for picado em cubinho. 225 gramas de queijo cheddar picado, 2 ovos, 3/4 de xícara de leite, meia colher de chá de sal, 1/4 de xícara de açúcar, isso é bem interessante, 2 colheres de chá de fermento em pó, meia xícara de manteiga derretida e resfriada, 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, queijo parmesão a gosto. E aí a gente também pode colocar outras coisas, tá? A gente pode colocar de repente aí um cheiro verde, um orégano, um temperinho a gosto, o que vocês gostarem mais tá valendo, tá? Pode pôr uma páprica de repente. Então, vamos começar? Eu vou começar, eu já tirei o corinho aqui do bacon. Eu vou começar deixando ele aqui pra gente aproveitar, porque ele sempre solta uma gordurinha bacana. E vou começar picando esse bacon aqui. Aqui tem mais ou menos 150 gramas, tá? Eu gosto mais de fazer assim, porque aquele de fatia às vezes é geralmente mais caro, né? Então vamos dar uma economizada. Vamos pegar esse aqui de pecinha e picar com todo carinho, com toda aquela habilidade, isso que vocês já sabem que eu tenho. E eu vou aproveitar para pedir participações no WhatsApp, que faz tempo que eu não recebo. Eu vou cortar bem pequenininho, tá? Para ficar bem bonitinho e também esse não tá tão carnudo, pra gente aproveitar bem a carninha e a gordura derreter toda. Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Essa receita tem uma curiosidade. Eu tenho uma grande amiga, Carol Costa Vale, que é daqui de Rio Preto, que mora atualmente nos Estados Unidos, e uma vez ela postou fazendo essa receita. Eu fiquei doida, achei bonito, sabe? Eu falei, Carol, passa logo essa receita aí pra mim. Aí ela me passou, é de um site americano. E a primeira vez que eu fiz, eu não coloquei o cheddar. Eu confesso pra vocês que eu fui tentar ser econômica, sabe? Porque a gente sabe que o cheddar também é um pouquinho mais caro do que outros queijos. Eu fui tentar fazer sem o cheddar. Ficou gostoso? Ficou gostoso. Vou falar que não ficou gostoso. Ficou gostoso. Mas hoje eu pus o cheddar e, gente, olha, faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Então, por favor, coloquem o cheddar. Eu comprei aqueles de pacotinho que vem de fatia, sabe? Então, vamos colocar aqui o bacon pra matar o Renatão. O Renatão está de volta. Tivemos aí um período com o querido do Edilson, mas o Renatão está de volta e já vai passar vontade, né, Renato? Porque, ó, vou deixar aqui bonitinho.
E vamos acompanhar. Assim, vou pôr um fiozinho de azeite, porque sempre é bom, né, pra não queimar a gordurinha. Que às vezes dá um risco de queimar. Então, só um fiozinho de nada. E vamos lá. Outra coisa que eu vou fazendo aqui enquanto eu preparo o bacon é forma de cupcake. Sempre bom ter em casa, porque essa aqui é a maior, tá? Eu tenho uma... Vocês já viram eu usando aquela de muffin cupcake pequenininho? Aquela lá tem 24, esse aqui tem 12, tá? E eu vou usar essa forma aqui, ó, que é forneável, tá? Que ela é própria para ir no forno. E parece que não vai dar certo porque ela é grande, mas a hora que a massa acomodar, vocês vão ver que dá certo sim. Vamos já mexendo aqui. Essa receita ela é bem simples, viu, gente? Parece que não, mas ela é bem simples. E outra, vocês sabem que eu gosto de receita que não dá trabalho, né? Vocês já perceberam que o meu esquema aqui é não dar trabalho. Então, olha o cheiro. A ideia é fazer uma coisa prática e sem sujar muita panela. Eu já ensinei aqui também aquela dica que eu aprendi na internet, gente, que eu achei maravilhosa, de pegar as fatias de bacon, aí sim as fatias, e colocar entre duas folhas. Vocês lembram disso? Colocar entre duas folhas de papel manteiga. A gente coloca uma folha de papel manteiga, coloca as fatias de bacon, coloca outra folha de papel manteiga e põe outra assadeira em cima, para achatar bem. Aí a gente coloca no forno e desse jeito eu vou falar pra vocês, o bacon fica que nem no micro-ondas, porque depois que ele tá prontinho no ponto, você consegue amacetar ele com a mão, assim, ó, esfarelar todinho e fica bem gostoso também. Mas aqui, como ele ainda vai pro forno, eu não vou fazer isso não, eu queria realmente sentir a carninha, sabe, sentir o gostinho. Então é por isso que eu tô fazendo dessa forma. Mas se for para fazer uma farofinha, uma cobertura, alguma coisa assim, esse jeito das duas assadeiras é incrível. Eu adorei essa dica. Então, vocês podem fazer em casa também, tá? Depois me contem, por favor. Eu fiz de manhã meia receita, tá? E aí, então, agora eu vou fazer mais meia receita. Para vocês verem. Eu vou começar aqui, então, pôr pra cá. E a gente vai começar com o ovo, o ovinho, eu já vou bater, já vou tirar esse daqui. Vamos lá, bater esse ovinho para ele dissolver bem. Eu vou deixar só mais um pouquinho, tá, esse bacon aqui. Pronto, já tá ok. Vamos agora para a farinha. Lembrando que isso aqui é meia receita, tá, gente? Por isso que vai dar pouquinho, mas aí vocês vão ter uma noção do que é. Já vou começar a mexer o ovinho aqui com a farinha. Pronto. Desliguei? Não, vou desligar agora. Tá chegado aqui, pronto. Vou começar a mexer aqui. Aqui a gente tem o leite. É uma massa bem facinha de mexer, ela não deixa engruvinhada. Eu adorei essa massa aqui. Inclusive, depois eu quero testar com outras coisas além do bacon. Acho que aqui vale, né? Um pedacinho de calabresa, de linguiça. Acho que funciona super bem também. Ó, tá vendo que massa facinha? E aqui, como eu falei, eu tô fazendo bem pouquinho porque é meia receita. Mas uma receita dá mais ou menos os 12 ali que a gente imagina, tá? Ó. Vou entrar com a manteiga derretidinha e resfriada já. Como eu falei, é uma massa bem amanteigada. Então, por isso que fica fofinho, fofinho, bem gostoso. Aqui eu já vou colocar um cheiro verde, porque eu achei que ficou bonitinho quando eu coloquei. Achei que fez falta da outra vez. A primeira vez que eu fiz, eu segui a receita do site americano, sabe? E não tinha salsinha, não tinha orégano, não tinha nada. E fui dando uma incrementada, sabe como é que é, né? A gente experimenta uma vez e a ideia é que nas próximas fique melhor, né? É isso aí. Ó, olha como tá fácil essa massa, ó. Olha que bonita. Porque, que nem eu falei, ela é amanteigada, mas ela não fica oleosa na hora de comer, tá?
Vou entrar com o sal. Aqui eu tenho o sal e o açúcar já misturado. Pode parecer estranho ter açúcar, mas ele dá um adocicado assim que pega assim bem de leve no sabor, então fica muito gostoso, sabe? Vamos mexer devagarzinho. Quem aí tem facilidade ou dificuldade na lancheira das crianças, hein? Tem mãe assistindo o programa hoje? Eu quero saber. Quem que tem facilidade, quem consegue variar bem e quem que precisa de uma ajuda aí da internet para fazer tudo isso. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse queijo aqui em pedacinhos. Esse queijo que nem eu falei, ó, gente, é aquele de fatiazinha, estão vendo? Vou dobrar aqui e a gente vou cortar no meio. E aqui, ó, na receita original ele é ralado, mas aqui é mais difícil encontrar esse queijo de pedaço, né? Então eu vou fazer assim, ó, grosseiramente mesmo, mas a ideia é que a gente sinta ele depois, tá? Vou cortar bem bonitinho. Vamos lá. Ó. Tô vendo assim, né? Vocês estão vendo grosseiramente, mas de forma que dê pra sentir isso aqui depois, tá bom? Vamos lá. E joga aqui nosso cheddar. Um pacotinho esse pacotinho aqui, ele tem 100 e poucas gramas. Então, para fazer a receita inteira, o ideal é comprar 2, tá? Volta aqui. Vamos lá. Cadê as minhas amigas, hein, gente? Quero saber. Elas estão acompanhando, o que elas estão achando? Cadê Lívia? Cadê Ana? Amiga. A Giovana, nossa convidada de hoje. Tô por Cadê aqui, a estou Giovana? só olhando. Eu estou me preparando já aqui pro meu próximo bloco, porque você fica aí fazendo passar vontade, eu também vou ter coisa boa daqui. Eu tava Né? me organizando por aqui. Ah, eu acho ótimo, Lívia. Assim, Mas eu quero falar dessa massa. A gente faz a vontade junto. É, só eu, né? Só eu que tô aqui, né, gente? Sem papar Pode nada. falar, hoje. Ana, da massa. Quero falar dessa massa, porque dá pra fazer muita coisa com ela. Com certeza. Dá pra variar bastante nos recheios, que nem eu falei. Eu tenho vontade de experimentar com linguiça, porque às vezes a gente não tem o bacon em casa, mas tem um pedacinho de linguiça, então vamos usar. E talvez um presunto, um lombinho, um peito de peru. Aí vai muito do que a criança gosta, né? Mas eu confesso que essa combinação aqui do cheddar, que nem eu falei, eu não tinha feito com cheddar ainda, eu tinha feito só com mussarela e bacon. Ficou gostoso, mas o cheddar, gente, vocês não têm ideia. Cheddar é cheddar, né, Que minha diferença gente? que deu no sabor. Ainda mais que ele derrete, é um queijo que derrete fácil, Exato. né? Então você consegue sentir ele de forma bem saborosa mesmo, na hora que você morde a massa. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. É bom que a massa já deu uma descansada. Vocês perceberam que eu ainda não pus o fermento, tá? Que é pra não começar a agir. Mas eu acho que assim, ó, olha lá. E aí começa a render mais, justamente porque a gente vai acrescentando mais coisa. Viram? Olha que delícia. Vou tirar isso aqui daqui. Como que a gente tá aí de tempo? Renatinha, hoje é a Renatinha que tá coordenando. Cadê a Renatinha? Vamos lá? Ó. E, finalmente, vamos para o bacon. Vou tirar aquele corinho que a gente deixou. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar com pouca gordura, porque afinal de contas já foi manteiga nessa massa. O cheddar vai soltar um pouquinho de gordura, então, ó, vou pegar sem a gordurinha do bacon, tá? Ó, vamos fazer bem, ó.
Deixar a gordura bem aqui. Inclusive, essa gordura aqui, depois vocês podem aproveitar para outra coisa, né? Bora pra cá. E vou mexer mais um pouquinho. Aí, gente, é o seguinte, isso aqui, ó, tá praticamente pronto, tá? Praticamente pronto. E antes de eu colocar nas forminhas, de vocês verem direitinho como é que coloca nas forminhas e tudo mais, eu vou passar pra Ana Paris, que tem um recado aí que tem tudo a ver com carnaval, não é, Ana? Com carnaval, minha querida, mas tô ansiosa pra essa receita aí, viu? Que tá delícia. Queijo cheddar, Vamos terminar daqui a pouco, ó. Queijo cheddar, onde tem cheddar tá tudo de bom, né? Mas ó, pega essa dica aqui pro carnaval, minha gente, porque tá chegando. E o Speed Park é o lugar certo para quem busca lazer, entretenimento e experiências completas durante o feriadão, viu? O complexo conta com uma estrutura moderna, preparada para receber toda a família, com kart adulto, kart infantil e diversas atrações voltadas para o público infantil. Além disso, o Speed Park oferece restaurante, garantindo conforto e comodidade para que o visitante aproveite, ó, o dia inteiro. Durante o período de carnaval, todas as atrações estarão disponíveis, com organização e principalmente com muita segurança. E é claro, com muita adrenalina na pista. Para garantir sua reserva e obter mais informações, entre em contato pelo telefone 18 3638 3050 ou pelo Instagram oficial do Speed Park. Speed Park, velocidade, diversão e lazer, tudo ó, em um só lugar. E um só lugar você também tá tendo aqui nessa manhã do Com o Taquitá. Tem receita, tem opções para você variar aí na sua casa com as plantas para deixar a sua casa muito mais aconchegante. E isso tudo a gente vai conferir logo depois do intervalo, viu? É bem rapidinho, a gente já volta. 11 horas e 42 minutos dessa quinta-feira, de volta com o nosso Taquitá. E eu vou abrir a janela aqui com a minha amiga Lívia Peretti, que ó, tô achando que hoje não tá muito equilibrado esse programa, viu? Tem comida com a Patrícia, tem comida com a Lívia, tô achando que eu tô desfalcada hoje por aqui. E você tá aí com jopanas, Lívia, jopanas delicioso. Tenho lá no meu congelador, viu? Porque eu virei cliente jopanas. Ana, é demais. Eu também sempre mantenho no meu congelador porque eu acho fácil, prático, delicioso, saboroso. E você aí de casa que não conhece Jopanas, precisa conhecer. Jopanas, gente, é qualidade, sabor e muita praticidade no nosso dia a dia. Hoje aqui, ó, tem essa coxinha de costela maravilhosa e que você pode ter na sua casa também. É só colocar aqui no QR Code que está na nossa tela, o seu celular, aponta aí, ó, e já faça o seu pedido. Vou pedir para que mostrem aqui, ó, as opções de Jopanas. Então tem coxinha, risoles, quibe, esfirrinha, um produto mais gostoso que o outro. Jopanas é sabor e qualidade na nossa casa. E é muito simples, viu, pessoal? Vocês colocam do freezer direto na air fryer, 7 minutinhos, plim, tá pronto. E ó, vou comer aqui com vocês para vocês sentirem aí de casa o sabor aqui comigo. É bom demais. Aproveita esse momento, faça seu pedido, coloca aí o seu celular na tela e tenha Jopanas na sua casa também. Ana, olha isso aqui. Oh, delícia, minha gente. Eu vou te falar, viu? A gente só passa vontade nesse programa. Mas tá bom, porque agora eu vou falar de costela. Olha isso. Costela. Essa demais, é boa, eu experimentei. Demais. Ela é muito gostosa mesmo. Delícia, viu? Vontade lá de cá, vou fazer em casa hoje. Que eu fiquei com vontade. Mas ó, daqui nós vamos falar também de coisa muito eficiente, viu? Atenção, você que está buscando uma forma mais inteligente de se locomover e economizar no seu dia a dia. Já começou o primeiro feirão da mobilidade elétrica da Casa do Arame. Feirão que já está acontecendo e chegou com preços realmente fora do comum, viu, minha gente? Tem bike elétrica a partir de R$ 4.699, isso no preço à vista. Scooter elétrica a partir de R$ 3.999 à vista também, viu? E tem patinete elétrico, que virou uma
uma verdadeira febre, porque para quem quer praticidade, agilidade, zero dor de cabeça no trânsito, sabe? E para facilitar ainda mais, a Casa do Arame oferece várias formas de pagamento. Dá para parcelar em até 21 vezes no cartão ou em até 24 vezes no boleto, minha gente. Isso tudo é para caber no seu planejamento aí. Mas atenção, porque o Feirão acontece somente nessa quinta e sexta e sábado. Depois tudo disso, volta tudo o preço ao normal. É isso, Guilherme? Perfeito, Ana, é isso mesmo. E para você, cliente telespectador da Casa do Arame, temos uma condição especial. Tiramos os 99, tá? Então pode vir na Casa do Arame, que quinta, sexta e sábado, não perde negócio. Vem que a gente tirou os 99. Pode vir. Caiu 99, então agora fica preço redondo. Isso é mais facilidade para você se locomover aí com praticidade no seu dia a dia. E lá cobre ofertas, né? Claro, sempre. Isso daí nós não perdemos negócio. Pode ir lá que nós cobrimos. Olha que bonitona, gente. Já tô querendo andar aqui. Eu ainda vou fazer. Vou entrar aqui no estúdio. Eu vou pegar mais habilidade por aqui, viu? Patrícia Andrique. Ó, eu te falo, minha amiga. É isso, é praticidade no nosso dia a dia, na lancheira, para se locomover, é isso que o Tactá traz para nossa vida. Exatamente. Olha, vou dar mais um recado super importante. Atenção, pessoal de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Vocês já sabem que quem quer comprar com qualidade, variedade e muita economia para casa e para o comércio, vai direto para Açaí Atacadista. Em Araçatuba, o endereço é Avenida Valdemar Alves, número 230. Em Presidente Prudente, ele fica na Avenida Joaquim Constantino, 3025. Em Rio Preto, você já sabe, são duas lojas. A primeira na Avenida Anísio Haddad, 6580. E a segunda na Filadélfia Gouveia Neto, 2800, na Vila Maceno. No Açaí, gente, o preço baixo é bom para todo mundo. E bom também é você ter o aplicativo Meu Açaí no seu celular. Com ele você tem acesso a promoções, ofertas e descontos exclusivos. Isso é muito importante, viu? É mais economia na palma da sua mão. Se você ainda não tem, baixe de graça nas lojas de aplicativo e aproveite. Bora terminar essa receita aqui de muffin com queijo e bacon. Eu vou reforçar aqui que aqui tem o ovo, o leite, a manteiga, a gente já colocou sal e açúcar, o cheddar picado. Eu achei que tava faltando um verdinho, então eu coloquei mais um pouquinho de cheiro verde, ó. Pra gente misturar bem isso aqui. Tá bonito, não tá? Olha que massa bonita, fala a verdade. E aí, por agora, eu vou colocar um tanto de queijo parmesão, que não vai na receita, mas eu acho que parmesão nunca é demais, né? Vocês sabem. Vamos tacar aqui, ó. Nem sei quanto que eu coloquei, foi no olhômetro. Misturar mais um pouco para dar mais um gostinho de queijo. E aqui eu já vou entrar com o fermento, ó. Agora sim, vou mexer com mais delicadeza, que é pro fermento. Os muffins, gente, tem essa dica, aliás, viu? Nunca mexer demais. Vocês podem ver que é sempre uma receita feita na mão. Não é com batedeira, não é com liquidificador. É uma receita feita na mão porque não pode bater demais para não perder a fofura, aquela coisa macia, amanteigada da massa. Então agora, ó, que eu coloquei o fermento, eu vou mexer bem delicadamente, sem bater. Por isso que é importante no começo a gente bater o ovinho e misturando aos poucos a farinha, o leite, a manteiga, que é para ela ficar uma massa lisa, sem aqueles gruminhos, sabe? Que depois pega na boca, assim, daquela sensação ruim. E aí, eu já vou para a forma, tá? Aqui, como eu falei, apesar de... confessar uma coisa para vocês, prestem atenção. Apesar dessa forma ser antiaderente, eu tentei fazer sem a forminha de papel. E mesmo untando aqui, eu passei, ó, eu usei até o pincel aqui, ó. Mesmo untando com o pincel, falar que foi difícil de tirar. Então, a ideia é jogar na forminha de papel, tá? Vamos lá? Ó, mesmo com que ele não... a forminha pareça grande, ela assenta, ó, na hora que a gente coloca a massa, estão vendo? Eu vou começar colocando uma colher em cada um. E depois a gente
completa aí com mais. Estão vendo que é assim, né? Não precisa de habilidade não, gente, ó. É só jogar, não precisa deixar bonito. Aí aqui eu vou completando, ó. Esse aqui ficou com um pouquinho, a gente põe mais. Tem que ficar uns 3/4 assim da forminha, tá? Que é pra não passar muito. E outra, como tem queijo, o queijo ainda vai derreter, ele vai dar uma estufada. Então o ideal é não passar muito de 3/4 na forma, tá? Vocês lembram que eu falei que dava 12? Dá mesmo, ó, porque eu fiz meia receita, deu aqui, ó, 6 de um bom tamanho. Vou distribuir isso aqui, completar, pra gente não perder nada, que o pão duro aqui é sempre maravilhoso pra isso. Onde mais? Aqui, ó, pronto. E pronto. E aí, pra finalizar e dar um charminho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais queijinho ralado, mais parmesão, porque a vida com parmesão, ela fica mais gostosa. E outra, a gente precisa tanto de coisa que deixa a nossa vida gostosa ultimamente, não é? Tem dia que é difícil, então nada melhor do que fazer uma coisa gostosa. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, cozinhar é terapêutico, super terapêutico. Toda vez que eu tô meio incomodada com alguma coisa, eu vou pra cozinha. Eu acho que funciona bem. Ó, então... vamos pôr na mão? Vamos pôr na mão, né? Ó, um queijinho em cada um. Só pra dar aquela casquinha, sabe? Vamos dar uma casquinha. E aí, vou finalizar com o orégano também, só pra dar mais uma corzinha. E também pra dar aquele perfuminho, né? Porque o orégano é tudo de bom, né, gente? Então, ó, também vou aqui na mão, ó. Eu já dei uma dica aqui do forno, mas eu vou dar de novo. Olha que bonitinho. Rê, mostra aí que gracinha que ficou. Olha lá. Agora, é o seguinte, o forno tem uma dica importante. A gente vai começar 5 minutinhos no forno alto. Então, tipo 200 graus. Forno alto, 5 minutos. Põe aí no cronômetro do celular, 5 minutinhos. Depois a gente vai abaixar para o 180 e colocar mais 10. Então isso vai fazer com que o fermento haja rapidamente, mas que depois ele continue assando por inteiro. E aí sim a gente tem um bolinho bem saboroso, bem fofinho, tá? Então, tá aqui, vamos pro forno. Bora pro forno. Olha que bonito que ficou. Colorido, amarelinho com o vermelhinho do bacon. Vamos lá. Coloquei aqui, então ele tá no 200 graus, tá? Vou deixar 5 minutinhos, mas é óbvio que eu já tenho eles prontinhos aqui. Olha que belezinha. Olha que gracinha, gente, pra lancheira das crianças. Olha que bonitinho. Não fica uma gracinha? Agora tem um detalhe, ó. Esses aqui foram os que eu não pus a forminha. Vocês estão vendo que eu tive dificuldade de tirar. A gente tem que admitir aqui que eu tive dificuldade, estão vendo? Mas ele ficou douradinho. Então o ideal, ó, façamos na forminha, tá? Vamos experimentar pra ver como é que ficou isso aqui? Ó, vou pegar esse aqui, ó. Olha lá. Vamos lá, Renatão? A hora da verdade, vamos ver? Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Ele derrete na boca. A massa, ele tá tão recheado. Depois mais bacon do que ia na receita, tá? Mas ele tá tão recheado que você quase nem sente a massa. Então, bora fazer, bora colocar na lancheira das crianças ou num lanche aí quando for receber criança em casa. Criança não, né, gente? Adulto, isso aqui tá maravilhoso. Adulto também. Espero que vocês tenham gostado, que façam a receita, porque esse foi mais um Bateu a Fome, Açaí Atacadista. Bateu a Fome. Oferecimento Açaí, folia no trio da economia. Você, o açaí e o preço baixo. Lívia Peretti, cadê você? Gostou da receita? Estou aqui.
Eu adorei a sua receita. Eu falo que eu sou sua fã aqui. Adoro ver tudo que você cozinha e ensina pra gente. E a gente segue daqui, Paty. Obrigada, querida. Dando ainda dicas de plantas com a Giovana Sartori. E Gi, a gente infelizmente está chegando ao fim nesse programa tão gostoso que foi hoje. Vamos falar, pessoal de casa, as plantas, além da estética, realmente ajudam no bem-estar? Com certeza, sim. Centenas de estudos já mostraram que o contato com a natureza, ele promove a redução do estresse, né? Além de deixar um ambiente muito mais acolhedor, aconchegante, né? Um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então, isso é indiscutível. E em relação às crianças e às plantas que tem em casa e quem tem filho pequeno, tem alguma que tem que ser evitada? Como que funciona isso? Existem muitas plantas tóxicas, mas a maioria, a toxicidade não é tão alta, né? Não é assim que a criança vai ali ter o contato com a planta e vai morrer, por exemplo. Não, exatamente. Às vezes um vômito, enfim, alguma coisa. Mas assim, uma planta que eu não recomendo de jeito nenhum é a Comigo Ninguém Pode, acho que todo mundo conhece. E querendo ou não, é uma planta que muita gente tem em casa, né? Essa realmente é um alto nível de toxicidade, essa eu não recomendaria. Mas além das plantas tóxicas, eu também não recomendo plantas pontiagudas ou plantas que têm espinhos, né? Eu acho que isso também quando existe criança na casa, é legal a gente evitar. Giovana, quero agradecer a sua participação, a sua presença. A Ana, pode abrir a tela aí pra Ana. A gente combina, Ana, de uma próxima oportunidade, a gente ensinar a poda certinho aí. Mas peraí, deixa eu só fazer já aqui, tá ó. até com a tesoura, já tá pronto. Já então tá vamos pronto, aí, vamos rapidinho. Eu vou pegar aqui então, é isso, Giovana? Aqui? E eu não tô vendo direito, mas vamos dar um zoomzinho é 1 aí na centímetro câmera. acima do nozinho aí, do segundo então é aqui nó. mesmo, ó. Nossa, a verdade, a dela tá marronzinha. Foi. Então a dela é lá no final, tá certinho. Certinho, é isso aí mesmo. Agora a minha orquídea, então, ó, vai Perfeito. reviver. Obrigada pelas dicas, viu, Giovana? Obrigada a vocês. Obrigada, Ana. Depois você já pode ir falando o que você preparou pra amanhã pra gente, nosso programa. Nós, daqui, então, de Araçatuba, nós vamos literalmente abrir o nosso carnaval, minha gente. Porque amanhã nós vamos receber Naira Galvão por aqui, que vai trazer aí, ó, as músicas que estão mais bombadas para o nosso Carnaval 2026. Então já arrasta os móveis, que amanhã tem dança por aqui, viu, minha gente? E eu vou até convidar uma pessoa que já tá no estúdio, mas amanhã a gente fala mais desse assunto. Aguardem cenas desses próximos capítulos de dança de Carnaval por aqui. Patrícia Andrique me fala como tá daí, Lívia também, o que nós vamos ter no nosso sextou. Amanhã, a minha dica para todo mundo aí é para quem tem filhos pequenos. Eu vou trazer a Mônica Maranhão, que ela é uma endocrinologista com especialização na linha infantil aí, para falar sobre os crescimentos dos nossos filhos. Se eles estão crescendo demais, se estão crescendo de pouco, puberdade precoce. Então as dicas é para as mamães que estão nos assistindo a olharem aí para os filhos, a saberem informações a respeito do crescimento deles. E por aí, Paty, o que você preparou pra gente? O programa amanhã vai ser bom demais. Com certeza, vai ter música, vai ter assunto para as mães de novo e por aqui vai ter informação de cultura. Sexta-feira é dia de Seven Cultural, aquele quadro que sempre mostra os talentos, os personagens que fazem as artes na nossa região. Amanhã, inclusive, tem Orlandelli, um quadrinista super premiado e reconhecido nacionalmente, mas que é fruto da nossa terra aqui. E também meu querido amigo Beck trazendo tudo que foi comentário aí durante a semana, os principais assuntos. Vamos saber o que é? Então, você fica ligado aqui no Tactá amanhã, sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Combinado? A gente espera vocês. Um grande beijo, ó, e até lá!